Oi pessoal, eu sou André Rodrigues, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me segue no Instagram, vai aparecer aqui embaixo, você pode mandar dúvidas, sugestões, comentários sobre tudo que a gente vai estar falando aqui, beleza? Crente fofoqueiro, você conhece algum? Você já andou perto de alguém que só vive falando fofoca, né? E o crente fofoqueiro, ele é uma benção, ele canta, prega, ora, fala em línguas, tem dons de revelação, diz até o seu número de CPF, mas quando abre a boca, misericórdia, né? Sai falando da vida de todo mundo. E é engraçado porque o fofoqueiro, ele fala quando a pessoa fracassa e ele fala quando a pessoa acerta, né? Então, se fulano caiu, né? Passou por uma situação difícil, o fofoqueiro tá lá, tá vendo? Olha aí, muito bem, não sei o que, mete o pau, né? Quando a pessoa tá na bênção, que se dá bem, né? Que consegue vencer na vida, que tá cumprindo os planos de Deus, aí o fofoqueiro vai lá e detona, fica procurando alguma coisa, né? Na vida do indivíduo para achar. Deus não se agrada disso. E esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre essa característica maliciosa e desgraçada que há no meio de alguns cristãos aí, no meio do povo de Deus. Geralmente, quem fofoca demais ou fala muito da vida dos outros é porque não tem controle sobre a sua própria vida. Então, termina projetando isso na vida dos outros, querendo controlar a vida dos outros. E aí sai, e aí sai dando opinião na vida de todo mundo, falando do que não sabe, às vezes do que nem conhece, e lá na frente quebra a cara. Já nos tempos antigos, o Deus alerta o seu povo acerca da fofoca. No livro de Levítico, capítulo 19 e versículo 16, Deus alerta ao seu povo, não é, dizendo: não andeis com o mexeriqueiro, não é? Ou não dê ouvidos ao fofoqueiro no meio do seu povo. Ou seja, Deus alerta para a desgraça da fofoca, não só no sentido individual, mas no sentido coletivo, ou seja, todo o povo estava sujeito à desgraça quando havia fofoqueiros no meio dele, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que o fermento, ele leveda, ele causa dano a toda a massa. Então, o fofoqueiro, a fofoca em si, ela tem esse poder de destruir toda uma comunidade. E Deus, já nos tempos antigos, alerta ao povo que não desse ouvidos ao mexeriqueiro, ao fofoqueiro, porque a fofoca ela tem esse poder de destruir. Então, cuidado, gente. Cuidado, porque sempre que alguém chegar perto de você querendo falar alguma coisa, use filtros para saber se aquilo que vai chegar aos teus ouvidos não é fofoca, não é maldições acerca da vida das pessoas, né? Tem sempre aquela pessoa que depois do culto chega perto de você e diz: cara, preciso te contar uma coisa, né? Cuidado, viu? Se for homem vai falar assim, né? Cara, tem que te contar um negócio, né? Use os filtros. Se for mulher fala: amiga, tem uma coisa para te contar. Tu não sabe. Quando falar tu não sabe, aí você, epa, toma cuidado, né? Use os filtros. Pergunte se aquilo que aquela pessoa vai falar para você vai produzir edificação. Pergunte se aquilo que a pessoa vai falar para você não vai denegrir a imagem de alguém ou te trazer dano, né? Se por acaso for algo ao teu respeito que comprometa a tua vida moral, aí você chama a pessoa, chama a outra do qual ela está falando, coloca as duas, né? Tira a situação a limpo. Porque quanto mais você alimenta a fofoca, mais ela destrói. Tem gente que não se contém, parece que fica se coçando com a língua, pegando fogo, quente pegando fogo para poder contar, para poder falar da vida dos outros. Alerta aí, gente. Provérbios capítulo 20, versículo 19 diz que o mexeriqueiro vive contando segredos. Não te metas com quem fala da vida dos outros, né? O sábio Salomão, já escrevendo aos provérbios, ele alerta contra essas pessoas que vivem contando segredo de todo mundo, né? Eu conheço gente que quando chega perto não consegue. Parece que se faltar assunto, ela está contando alguma coisa da vida dos outros. É uma desgraça. Isso é uma desgraça. Esse assunto é tão sério na Bíblia, gente, que o apóstolo Tiago dedica um capítulo inteiro da sua carta só para falar sobre os males da língua. É o capítulo 3 da epístola escrita por Tiago, onde ele fala de pelo menos três características muito importantes
a respeito da língua. Primeiro lugar é que a língua ela é capaz de refrear todo o corpo, né? Se você ler o texto do capítulo 3 de Tiago, ele vai falar sobre a língua como um freio e ele compara o poder de frear a língua como o cabresto que é usado nos animais, né? Que é algo que é usado para frear, para controlar. Então, ele alerta para essa primeira característica que é a capacidade que o cristão tem que ter de pôr um freio na sua língua se ela servir para o mau uso, para falar aquilo que não presta. E ele diz, inclusive, que quem refreia a língua tem poder para refrear todo o corpo, né? Já viu aquela pessoa que vive falando de quem pecou, de quem errou, diga lá, fulano, não sei o que. Essa pessoa, quando ela fala, ela termina se tornando uma desgraça muito maior. Porque quem comete erros e quem comete pecado pode estar passando por um momento difícil de deslize da vida e que errou, se arrependeu, reconstruiu a sua vida e o fofoqueiro está lá, feito idiota, falando da vida dos outros e pecando ainda mais do que o outro, né? Isso é uma desgraça. Tiago também alerta para a língua como, e ele usa uma analogia interessante, né? Que é o fogo. O que é o fogo? O fogo é aquilo que queima. E ele compara a língua como um fogo que tem poder para incendiar toda uma floresta. Veja que coisa terrível, né? Que é o poder da língua. A língua, ela tem esse poder de incendiar toda uma floresta. Mais uma vez, a Bíblia está alertando para o perigo dos males da fofoca. E ele diz que a língua pode causar uma explosão, né? Um incêndio na selva. Terceira característica sobre a língua é que ele diz que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, água salgada, água amarga ou água doce, né? A língua, né? O ser humano, o ser cristão, ele é uma fonte que só produz coisas boas, ele não deve produzir aquilo que é ruim, né? Não deve produzir uma água salgada e doce, não é que nem o pipoqueiro do metrô. Você já viu o cara que vende pipoca no metrô? Pipoca salgada e doce, salgado e doce, salgado e doce, né? Ele vende as duas coisas, né? O cristão não. O cristão não deve produzir dois tipos de conteúdo. Ele só pode produzir aquilo que é bom. E quando ele vem produzir aquilo que é mal, aquilo que é ruim, ele deve rever as suas posturas, se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus para que Deus possa perdoá-lo. Se você é um cristão fofoqueiro, se você não tem cuidado no mau uso da sua língua, tome vergonha na cara, se arrependa dos seus pecados e deixe de falar da vida dos outros, né? Se você conhece alguém que vive dessa maneira, não alimente, use filtros. Procure saber se aquilo que vai ser falado para você produz edificação para a sua vida, produz edificação para a igreja. Se não, descarta, manda para o beleléu, né? Quando alguém vier falar da vida dos outros para você, diga: ô filho de Belial, aborto de Jezabel, toma vergonha na cara, deixa de falar da vida dos outros, corrija a tua vida e nunca mais, eu tenho certeza que nunca mais ele vai vir contar fofoca para você. Cuidado, gente. A nossa vida deve ser para produzir bênçãos, para produzir alegria, para produzir edificação e não para produzir aquilo que é mal, aquilo que traz desgraça para o povo de Deus. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para que a gente possa estar produzindo conteúdo legal para vocês. Valeu, fica na paz, Deus te abençoe, valeu!